Olá pessoal, bom dia. Aqui estamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Da Escola José Cursino dos Santos, certo? O meu nome é Mariana Cunha e eu dou aula para os oitavos A, B e C, certo? A aula de hoje vai ser sobre um gênero textual chamado reportagem, certo? A gente está trabalhando os gêneros. Na nossa última aula a gente falou sobre um conto misterioso. Hoje a gente vai falar sobre o gênero textual reportagem. É um tipo de texto que é muito usado em sala de aula, que a gente coloca muito para ler, o aluno para ler, que aparece muito nos textos didáticos e aparece muito nas provas também. Provas de seleção, provas de IFAL, provas de Enem. Eles sempre colocam uma reportagem lá para o aluno ler e responder algumas questões, tá certo? Então a gente vai ver as características da reportagem e que tipo de gênero é esse. Então a reportagem é um gênero textual jornalístico, né? O cunho dele é passar uma informação com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. Daí vem a diferença entre reportagem e notícia. Notícia tem a característica de ser uma coisa pequena, um texto pequeno. A reportagem não, a reportagem é um texto maior, já tem mais informações. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, quer dizer, tem que ser de forma bem ampla, citando-se as fontes, contendo entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Apesar de ser predominantemente informativa, reportagem é para passar uma informação, também pode ser classificada como um gênero opinativo, pode dar uma opinião, refletindo o juízo de valor do repórter. Então, diferente da notícia, na reportagem, o repórter pode colocar a sua opinião, que pode ser a opinião de toda a galera, né, de toda geral. Uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, o que a gente chama de veículo, é onde ela vai circular, onde ela vai aparecer, aonde vai ser colocada para as outras pessoas lerem. A gente chama isso de veículo de comunicação, são os meios de comunicação. Televisão, jornais impressos, rádio, internet, etc. A estrutura da reportagem. Como é um texto que a gente vai chamar de reportagem, qual a estrutura que ele tem? Então, primeira coisa é o título. Tem que ter um título, tá certo? O título é o chamamento, é o que vai fazer com que você leia aquele texto, né? É o nome do texto, deve ser formulado de forma a chamar a atenção e despertar interesse dos receptores, consiste geralmente em frases ou efeitos concisos, né? Então, o texto vai ser uma coisa assim que vai lhe chamar a atenção. Tem que ser uma coisa que lhe prenda, senão você não vai querer ler uma reportagem que não lhe interessa, né? Subtítulo ou título secundário. Então, ele tem que ter outro título, uma coisa menor. Às vezes aparece logo abaixo do título, às vezes aparece no meio do texto, né? No meio do texto, não assim embaixo do título, mas no meio do texto, dentro do texto. Complementa o título principal, apresenta mais informações, ainda que breve, sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento é facultativo. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Lead, a gente escreve lead, mas lead. Lead no jornalismo é o primeiro parágrafo do texto, no qual são apresentadas as principais informações da matéria. Digamos assim que o lead é um resumo, tá certo? É um resumo do texto. Logo o primeiro parágrafo do texto já vai contar a história resumida, né? Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a lead, né, que a gente lê lead, que é um termo em inglês, não precisa responder todas as perguntas, né? O que, quem, quando, como, porquê, porque isso vai ser respondido dentro do texto, né? Essas perguntas aí, elas vão ser respondidas dentro do texto, né? Corpo do texto. O corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem, né? Tirando o primeiro parágrafo, o resto a gente vai chamar de corpo do texto, que é onde a história vai ser desenvolvida, vai ser contada mesmo, né? É o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas, material gráfico, etc. Ao final do corpo do texto, o jornalista poderá ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema abordado. Características da reportagem. Então, quais são as características desse gênero textual? Né? Na escrita ou eu lendo, o que é que eu tenho que perceber que esse texto é diferente dos outros? Primeiro, a linguagem, né?
É uma linguagem que a gente vai chamar de linguagem formal, tá certo? Deve ser clara, culta, objetiva e direta. Não pode ter gírias, não pode ter abreviaturas, não pode ter palavras chulas ou assim nessas características, tá certo? Então, a linguagem a gente vai chamar de linguagem formal, certo? Que existe linguagem formal e informal. Dessa forma vai ser formal. O texto é predominantemente informativo, então eu estou querendo passar uma informação. Vai ser diferente dos outros textos porque eu estou querendo passar uma informação. O objetivo principal da reportagem é de informar. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor, sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Terceira característica é um material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos, mas ela quer mostrar o desdobramento dos fatos. Ela vai contar uma história e vai contar os pormenores. O que aconteceu, o que foi dali pra frente e tal. Pode ter entrevista, então é um material mais, como é que eu posso dizer, abrangente, maior, mais amplo, né? E a polifonia. O que é a polifonia? Polifonia nas reportagens é a voz do autor, né? De quem escreveu, do repórter. É apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistados, testemunhos, especialistas, documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também diz que as reportagens utilizam tanto a linguagem direta como a linguagem indireta. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a reportagem vai mostrar aquilo que quem escreveu quer expor. O repórter ele quer contar uma história. Então, por isso que a gente chama de polifonia, porque é a voz do repórter. E às vezes ele usa de entrevista, às vezes ele usa de citações, de testemunhas, que é para reforçar aquilo que ele quer dizer, né? Tipos de reportagem. Então, eu tenho 3 tipos. As expositivas, que querem apenas expor, né? Querem apenas expor, mostrar, demonstrar algo. As opinativas, que de fato vão trazer uma opinião e um ponto de vista do repórter. E as interpretativas, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. A diferença entre notícia e reportagem, né? Eu vou fazer outras aulas sobre gêneros textuais, assim, nesses aspectos, e eu já vou nessa agora separar o que é notícia e o que é reportagem, porque muita gente faz confusão. Então, a diferença principal é o tamanho. A notícia é um texto curto, pequeno, que é só dar a chamada para aquela informação. A reportagem é um texto grande, né, explicativo, que tem muitas informações dentro. Os aspectos diversos, né? A notícia quer passar uma informação só restrita. A reportagem ela vai passar uma informação e ela vai buscar assim outras referências, vai botar uma citação, vai botar uma pesquisa, que é para aprofundar aquilo que o repórter está dizendo. E as várias perspectivas, né, que é o último diferença, é que a reportagem ela pode deixar assim você com vontade de ler mais, de saber mais sobre aquilo e às vezes apontar até outros caminhos. Você está lendo uma reportagem sobre, vou dar um exemplo sobre, digamos assim, que caia um texto em que fale sobre dinheiro, né, sobre as mudanças, sobre o aumento de preço. Aí você vai ler assim, só porque o feijão está caro. Aí atrás disso já vem uma questão comercial do combustível, do petróleo. Aí isso já vai encadear o quê? Outros textos, outra informação que você vai buscar. Então, isso é característico da reportagem. A notícia vai só dar a notícia ali, né? A reportagem é que vai se aprofundar, que vai ser maior. Então, a notícia tem por objetivo apresentar fatos de forma ágil e imediata, sem adentrar nas causas e desdobramento do acontecimento noticiado. Já a reportagem, o repórter tem liberdade e espaço para apresentar mais documentos, declarações, para fundamentar sua matéria, além de poder expressar opinião sem deturpar os fatos. Bem, aqui eu tenho 3 exemplos, né? Os exemplos eu coloquei as capas de revistas para não colocar a reportagem completa, né? Para não, uma questão de ocupar espaço. Então a gente tem revistas de circulações nacionais, né? Elas circulam todo
em todo o país, né? Circulação nacional, circula no Brasil, né? Principalmente, não em outro país. Eu tenho a Caras, a Época e a Veja. Então, olha aí a reportagem que ela faz a chamada para a pessoa ler, abrir a revista e poder ler, adentrar os fatos, né? Saber de tudo, né? O primeiro, a notícia de capa é que Harry e Meghan surpreendem o mundo, né? O príncipe Harry, né, da Inglaterra, lord inglês, que se casou com uma moça que não era nobre. Então, eles vão surpreender o mundo. Então, a reportagem está ali dentro, né? Na outra da revista Época fala da Olimpíada no Brasil, né? Então, eu queria saber, eu queria ler mais. Então, ali é só a chamada. A reportagem completa está dentro da revista, né? E outra é a revista Veja, diz assim: por que o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo? Né? Que nos Estados Unidos ele custa $815, no Brasil já é quase o dobro, é o dobro, né? É $1.650, né? Então, a reportagem está dentro da revista. Eu não trouxe a reportagem para uma questão de tempo, porque aqui a gente tem um tempo muito limitado. Então, eu trouxe só a capa para mostrar, né? O título é o chamamento e a reportagem vai estar dentro. A atividade de hoje, né? A atividade de hoje não poderia ser diferente, já que a gente está falando de gênero textual. Eu tenho um texto, eu vou ler para vocês o texto e tem questões para ser respondidas sobre esse texto, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Estou à disposição hoje no WhatsApp, pode mandar para o meu WhatsApp privado, né? As questões, as dúvidas e também as respostas, né? Aqui eu tenho um texto, eu vou ler o texto para vocês, vocês mandam só as questões, certo? Se não quiser escrever as questões, façam suas respostas, né? Daqui a pouco a gente tem aí 6 questões para ser respondidas. Bem, então o texto chama-se Bigodudos, né? Esse é o título do texto, né? Saiba que os bigodes são muito úteis para os gatos e até revelam o humor desses animais. Na história do gato de botas, o bichano convence seu amo a lhe comprar um calçado e um saco com a promessa de ajudá-lo. Mas na vida real, os gatos precisam mesmo da ajuda dos bigodes para fazer uma porção de coisas. Quem me contou isso foi a bióloga Deborah Boccacino. Boccacino é um nome italiano. Os pelos que formam os bigodes dos gatos, acredite, são de um tipo especial e se chamam vibriças. Mas se vocês reparar, verá que pelos assim não estão apenas sobre os lábios desses felinos, também estão presentes sobre os olhos, no queixo e na ponta das orelhas do bichano. Observe só. Na raiz de cada vibriça existem células sensoriais que enviam informações do ambiente para o cérebro. E é por isso que esses pelos são tão úteis para os felinos. Essas células são bastante sensíveis e ajudam os gatos a se orientar, pois captam mínimas vibrações do ar. É por isso que, mesmo com os olhos fechados, os bichanos sentem a nossa presença. Por serem um pouco mais largos que o corpo, as vibriças dos gatos avisam se o bichano vai caber ou não em algum espaço. Se o bigode dele não esbarrar em nada, ele sabe que pode passar sem problemas. A largura dos bigodes dos gatos também os auxilia bastante, afinal, eles são mais largos do que o corpo do animal. Com isso, o felino consegue medir os locais por onde quer passar, como se fosse uma régua natural. Apesar de os bigodes serem tão úteis, existe uma raça de gato chamada, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é Chinix, né? Chinix, que pode nascer sem bigodes. Isso porque esses felinos praticamente não têm pelos no corpo. Eles são tão curtinhos que mal dá para notar. Não ter bigodes não afeta muito a vida desses bichanos, criados para ficar dentro de casa, mas fique sabendo que, na vida selvagem, os bigodes são essenciais, não apenas para os gatos, mas para os felinos em geral. E você sabia que os bigodes também revelam o humor dos gatos? Quando estão mais baixos e para frente, eles demonstram relaxamento, conta Débora. Já se estiverem mais
iriçados, né, e próximos ao rosto, representam uma postura defensiva ou agressiva. Bom saber. Agora, toda vez que eu encontrar um bichano com bigode abaixado, vou aproveitar para fazer carinho. Então, esse texto está disponível na internet, numa revista chamada Ciência Hoje, tá certo? E foi de 2010, certo? Vamos às questões, olha. As questões são essas aí, tá certo? Vocês ou pausem, né, o vídeo, ou copia a questão, ou copia só a resposta, certo? Volta no texto, quem entendeu o texto, né? Quem não entendeu, ler novamente, né? O texto vai ficar exposto. A primeira questão é: qual o tema da reportagem lida? Segunda questão é: como se chamam os pelos que estão presentes no nariz do gato? Eles estão presentes em outras partes? Quais, né? Terceira questão: como as vibriças ajudam os felinos a perceberem o que acontece no lugar em que eles estão? Como um gato pode sentir a presença de alguém mesmo de olhos fechados? Quarta questão: por que as vibriças são como réguas naturais? Quinta questão: em uma raça de gato, as vibriças podem estar ausentes. Por que isso acontece? Isso afeta a vida desses gatos? Por quê? Porque o repórter diz que toda vez que eu encontrar um bichano com bigode abaixado, vou aproveitar para fazer carinho. Então, pessoal, o gênero textual reportagem é um gênero bem atual, né? E que aparece também em muitas questões, em muitas provas, né? Por isso que eu estou passando esse assunto para vocês. Gostaria que vocês estudassem mais. Quem tiver dúvida ou que não conseguir entender esse gênero, leia mais, pesquise mais, né? Veja as características e todas as informações do gênero. A minha aula termina por aqui, tá certo? Eu desejo a vocês um bom dia e até a próxima aula. Estou à disposição para tirar as dúvidas, certo? Um abraço.